Estudantes, bem-vindos a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelito, seu professor. Vamos falar sobre Brasil, anos dourados, uma fase da nossa história importantíssima e maravilhosa. Os anos de 1950 ficaram conhecidos como os anos dourados, a era do glamour. É uma década de revoluções tecnológicas com evidentes implicações sociais, especialmente quando consideramos o ponto de vista comunicacional, o que nós estamos fazendo agora através das nossas redes sociais, da nossa TV, smartphones, enfim, usando a comunicação para levar para vocês, estudantes, sabedoria. Pois é nesse período que as propagandas invadem a rádio e a recém-chegada televisão. Difícil imaginar um tempo sem a televisão, né? Que vocês ainda não são nem da época do rádio. Hoje, pelo smartphone, vocês ouvem as músicas e baixam as músicas, enfim. Mas imagine 1950. A televisão está começando a chegar aqui no Brasil. Os Estados Unidos tornam-se um modelo de prosperidade e confiança, uma vez que desenvolve níveis de bem-estar social muito elevados graças às melhores qualidades de habitação e de telecomunicações. Os estadunidenses produzem bens pouco duráveis para o consumo. Na Europa, o estilo modernista da Bauhaus apresenta um design voltado à funcionalidade da vida moderna e tem como objetivo a fabricação de bens duráveis, diferentemente dos estadunidenses. No que respeita ao padrão de beleza, a década de 50 é marcada pelos corpos esquálidos, diferentemente daquele corpo da década anterior, marcado pelas curvas de Marilyn Monroe. Agora, o padrão de beleza a ser alcançado é o de Brigitte Bardot, ou Brigitte Bardot, né, italiana, até 1957. Note que a mulher está cada vez mais independente, mas além de bela e bem cuidada, ela ainda acumula a função de dona de casa, esposa e mãe, ou seja, a recatada, né? Não obstante, com o fim da escassez do pós-guerra, a beleza pode ser considerada um tema importante pela indústria. Assim, era tempo de cuidar da aparência de modo sofisticado. Será durante os anos 50 que a alta costura e a indústria de cosmética irão se desenvolver sem precedentes. Daí surge a moda colegial, inspirada no visual sportwear, Contudo, o ponto alto dessa década é a popularização da televisão. No Brasil, em setembro de 1950, é inaugurada a TV Tupi, o primeiro canal de televisão da América Latina. Já o cinema, seguindo o modelo norte-americano, difunde a moda do garoto rebelde, representado por James Dean. Os filmes mais populares são Cinderela e Peter Pan. Parece bem infantil para os dias de hoje, mas na época eram recordes de bilheteria. Todos os temas da época decorrem da ficção científica e as viagens espaciais. Até mesmo os carros americanos serão inspirados na tecnologia espacial. Grandes, baixos e compridos, luxuosos e confortáveis. Inclusive os diversos aparelhos eletrodomésticos criados, como a máquina de lavar roupas e o aspirador de pó. No esporte, aqui eu vou ter que mudar a entonação de voz e o comportamento aqui, né? O corporal. Gente, o Uruguai é campeão mundial de futebol pela segunda vez aqui no Brasil, em 1950. Em 54, a Alemanha Ocidental ganha o troféu mundial pela primeira vez.
e em 58 é a vez da seleção brasileira conquistar o título lá na Suécia. Mas até a seleção brasileira conquistar esse título na Suécia, em 1950, 8 anos antes, o Maracanã lotado, a primeira Copa do Mundo realizada no Brasil, o Uruguai goleia o Brasil. E não foi 7-1. Ai, amém. Mas imagine o Maracanã lotado e todo mundo assim, ó, mudou. O Brasil tinha tudo para ganhar e perdeu. Bom, bola para frente, né? Ufa! Agora dá para respirar, né? 8 anos depois do grande silêncio no Maracanã, o Brasil traz a taça para... A seleção brasileira traz a taça para o Brasil. Ai, amém. Quanto aos avanços científicos, podemos destacar o primeiro transplante de órgão em 54, o desenvolvimento da primeira vacina de poliomielite em 55. Em 57, acontece o lançamento da nave Sputnik 1, bem como o primeiro ser vivo em órbita da Terra, né? A cadela laica, a bordo da Sputnik 2. Finalmente, é nessa década que surge o rock and roll nos Estados Unidos. A repercussão mundial esteve nas vozes de cantores como Elvis Presley, entre outros. A política dos anos de 1950 fica marcada pelos conflitos entre os blocos capitalistas e socialistas. São exemplos a Guerra Fria, que aconteceu de 1947 a 1991, a Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975, e no final da década, a Revolução Cubana, 1959. A corrida espacial é um verdadeiro símbolo do cabo de guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, pela liderança na exploração do espaço. Aqui no Brasil, temos a continuidade do desenvolvimento de Getúlio Vargas, o governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1960. Apresenta, então, um plano de metas, né? JK apresenta um plano de metas para o desenvolvimento econômico do país, cujo lema é 50 anos em 5. Ou seja, JK ele vai implementar uma política onde ele vai criar uma força econômica de desenvolvimento para o Brasil, para tirar o Brasil da fase de recessão. E nesse momento que vai ser construído Brasília. Então ele pega investimentos, dinheiro emprestado do exterior, para refinanciar e fazer uma economia industrial aqui no Brasil. Nos anos 50, o acontecimento mais importante no plano econômico é a assinatura do Tratado de Roma em 1957, segundo o qual se estabelecia a Comunidade Econômica Europeia, CEE, que é a precursora da União Europeia atual. No Brasil, o evento marcante é a criação da empresa estatal Petrobras em 1953, ainda no período de Vargas. É também uma era de busca por capitais estrangeiros, quando as multinacionais irão espalhar sua cadeia produtiva pelo mundo e pelo Brasil. No Brasil, além da introdução do movimento rock, surge um estilo de música único. Olha que imagem fantástica. As paisagens brasileiras, principalmente a carioca com pão de açúcar, com o mestre da bossa nova, cantada nas vozes de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto. O Brasil mostra ao mundo que a sua cultura é múltipla, além do samba, comida, as raças miscigenadas e guerreiras, a fauna, a flora. Nós não paramos, sempre estamos criando e nos modernizando. Em todas as áreas, é nesse período que as obras de Oscar Niemeyer
vão compor a nova capital do país, Brasília, reunindo os maiores nomes do modernismo brasileiro, como Portinari, Alfredo Sesquiati e Roberto Burle Marx. Ao fundo, nós estamos ouvindo músicas entoadas da Bossa Nova, por esses grandes artistas, que faz a gente maravilhar e viajar nas letras das músicas e também nos acordes musicais. Vamos admirar algumas obras de Niemeyer ao som da Bossa Nova? Nós temos algumas imagens de obras de Niemeyer, e as obras de Niemeyer não são estruturas feitas somente aqui no Brasil. Começou na nossa capital de Minas Gerais, né, com a criação da Pampulha por JK. Então, as obras do Complexo da Pampulha tem, né, a assinatura de Oscar Niemeyer, Portinari, os Jardins de Burle Marx. Então, os traçados de Niemeyer, eles se expandiram para o mundo. Vamos ver algumas obras. Olha, primeiro nós temos o Complexo da Pampulha. Deixa eu abrir a imagem. A Igreja de São Francisco, maravilhosa, com os azulejos, né, retratando a vida do santo de Portinari, os Jardins de Burle Marx. Vamos procurar outras obras aqui. Vamos para Brasília? Nós temos o Congresso Nacional, com o Senado e a Câmara Federal, o Espelho d'Água. Tudo isso, gente, é um complexo hipermoderno. Não existia esses traçados, era tudo muito clássico, tudo muito da Belle Époque, tudo num regime mais acadêmico, greco-romano. Então, toda aquela fachada com as colunas jônicas, dóricas, né? Então, Niemeyer veio para romper com isso, com movimento, com leveza, com esses traçados, buscando a inspiração principalmente no movimento do território, né? Da paisagem. Então, ele queria retratar com concreto e com aço, a utilização desses elementos, retratar a superfície. Então, começou na Pampulha, em Belo Horizonte, com as formas do relevo, né, das alterosas, das montanhas de Minas Gerais, e foi expandindo isso para outras construções, como Brasília. Então, nós temos aqui uma obra também, um Museu da Arte Moderna de Niterói, com Pão de Açúcar, lá no fundo, na Baía de Guanabara. Então, ele traz esse traçado bem arrojado. Então, ele traz uma leveza, uma sustentação com esses elementos diferenciados, que é o concreto armado, para dar essa sustentabilidade. Então, são fantásticas as obras de Niemeyer. Olha esse outro museu no sul do país, é o chamado Museu do Olho, algo assim. Então, você entra com as rampas, é uma acessibilidade também, e fica como se fosse um olho gigante, né? Aquilo que tudo vê. Então, trazendo essa acessibilidade para as pessoas, e também traz essa leveza ao mesmo tempo para as artes. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED GV. Aguardo vocês. Se deliciem com a Bossa Nova. Até a próxima.